Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IAQI, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar a interseção entre arte, tecnologia e cultura, e como tecnologias emergentes como a inteligência artificial podem ser usadas na criação de experiências interativas para impacto e engajamento cultural. Olá, meu nome é Clélia de Paula, sou artista visual, desenvolvedor e designer de experiências. Já realizei diversos trabalhos para personalidades como Gilberto Gil, festivais como Multiplicidade e o Criatec em Portugal, e expus e colaborei para instituições como o Museu da Manhã, o Horniman Museum e o Tate Modern de Londres. Minha maior habilidade é explorar as mídias emergentes e, com elas, criar jornadas fundindo o humano ao tecnológico. Comecei a realizar arte digital escrevendo códigos criativos no computador. Logo, evolui para métodos que envolvem uma nova relação entre o corpo e o espaço. Entre eles estão os recursos que saltam numa capa de um livro, disco ou de qualquer material em 2D. E isso pavimentou meu caminho rumo ao metaverso, que busca replicar o nosso mundo, ou gerar novos cenários e experiências usando os recursos de realidade virtual e aumentada. Isso também me inseriu na Web3, a terceira geração da internet, que promete um futuro menos centralizado nas grandes empresas e com mais oportunidades para criativos. Hello, eu sou Andrea Mello, estrategista especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é artista visual, desenvolvedor e designer de experiências. Ele trabalha com a relação do tempo e das memórias, utilizando métodos de escaneamento tridimensionais, fotogrametria e nuvem de pontos. Ele é também o fundador e CEO da WeSense, desde 2013, que tem foco na prototipagem de ideias de forma rápida e no desenvolvimento de provas de conceito utilizando tecnologias emergentes como a realidade virtual, a realidade aumentada, a inteligência artificial e blockchain. Clélio de Paula, seja bem-vindo ao IAQI Podcast. Muito obrigado pelo convite, Maurício, Dea. É um prazer estar aqui com vocês e espero que essa conversa seja interessante para quem está assistindo também. Me conta um pouco, você tem uma formação inicial em engenharia, depois dessa formação em engenharia, o que despertou o teu interesse pelas artes, e pelas artes visuais mais especificamente, para você convergir na tua atuação profissional? Antes da engenharia, eu estudava música na escola de música Vila Lobos. Apesar de não ter nenhum familiar artista, eu me interessei exatamente pela capacidade de você interagir com algo e despertar a atenção em outras pessoas, por exemplo, o público, né? Eu tinha uma banda de punk rock, por exemplo, quando eu era adolescente, né? Toquei em circuitos muito alternativos em Caxias. Eu sou de Caxias, né? Sou de Duque de Caxias. Eu morei em Xerém, na Baixada Fluminense. E eu conheci, eu acho que eu conheci cultura por conta da música, por conta do rock and roll, basicamente. Principalmente quando eu vou estudar no centro de Caxias. Mas dentro da universidade, foi um processo meio de frustração inicial, porque muitas das coisas, sei lá, vamos pensar em 2006, 2007, quando eu entro na universidade, lá na UFRJ. O que era a programação naquela época? Para que servia a programação? Basicamente para você fazer bancos de dados, back-ends sólidos. Não existia Web 2, por exemplo. Não existiam aplicações, assim, estava começando o conceito de creative coding, né? Tipo, de programação criativa, nessa época que estava entrando. Então, quando você começa dentro da universidade, você está trabalhando com um monte de sensor, um monte de coisa, mas você não vê os sinais. Você precisava de um osciloscópio para enxergar essas coisas. E aí eu descobri, dentro das disciplinas, eu acho que a que grande mudou, a que mais mudou a minha forma de pensar foi a de instrumentação eletrônica. A matéria de instrumentação eletrônica, ela te dá munição para entender que qualquer coisa pode ser transformada em um sinal elétrico. E esse sinal elétrico, ele pode ter influência em outro dispositivo. Então, por exemplo, você pode pegar um sensor que consegue verificar o nível de contração do seu braço. E aquilo ali, poxa, se eu posso fazer isso, né, se eu posso entender o mundo através dos dados que são invisíveis para muita da gente, o que mais eu posso fazer com isso? E aí, dentro da universidade, o André Ikeda, ele comprou um Arduino, levou lá para o grupo de eletrônica e computação que a gente trabalhava,
e a gente começou a mexer com LED. Ou seja, pela primeira vez eu estava mexendo com LED de forma fácil, sem precisar programar uma FPGA, por exemplo, que é uma máquina super... é um computador, basicamente, com instruções muito rápidas, assim, é muito focado para a indústria, basicamente, principalmente indústria de, sei lá, ações. Você precisava de um poder computacional muito rápido e sem delay, né? Então eu não precisava mais mexer com aquelas coisas muito mais hard-coded, né? O Arduino, ele me mostrou que eu podia, sei lá, fazer linguagem quase como se escreve, né? Apesar de ser escrito em C, que é uma linguagem de programação bem sólida, e mais antiga, eu percebi que aquilo ali, sabe, existia a instrução chamada blink, né, que é piscar. E isso para mim foi muito interessante, porque antes eu precisava pensar na lógica do que significa piscar um LED, né? E aí eu descobri a comunidade. A comunidade tem um monte de pessoas que passam a vida para criar plugins, para facilitar exatamente a vida das pessoas que querem começar. E aí, dentro dessas andanças, o André, o Ikeda, ele me levou pro... Vamos lá no Oi Futuro. No Oi Futuro, não, na Nave do Conhecimento da Tijuca. Porque vai ter uma palestra de um cara chamado Russ Rive, da Super Uber. Cara, o Russ Rive, ele foi... E a Liana Brasil, né? Eles foram as pessoas que me mostraram, de fato, com uma excelência do trabalho deles incrível, que eu poderia me expressar através do código, através da programação. E aí, quando eu vi os trabalhos que eles faziam, e os sensores que eles faziam, e as projeções mapeadas, eu falei assim, caraca, cara, isso aí realmente é algo que me dá, sei lá, tesão de experimentar. E aí a escadinha foi muito simples, assim. Eu descobri que eu poderia programar no computador, que tinha uma tela, e aí depois eu fui descobrindo que eu poderia usar um projetor para usar a parede, né? Ou colocar numa televisão que é maior. Depois eu descobri que eu poderia usar uma ferramenta que eu já tinha em casa, que era um Kinect. O Kinect é uma câmera de profundidade que ele consegue entender o espaço. E aí, poxa, aí mudou muito. As possibilidades de interação, né? Exatamente. Porque antes, a câmera que eu utilizava como entrada era bidimensional. Quando eu descobri o Kinect, eu percebi que ele tinha 3 dimensões, eu poderia girar o entorno, eu poderia usar o meu corpo como sensor, né? O meu projeto integrado no FRJ foi um projeto que eu controlava um motor de vidro de carro, sabe? Um motor de vidro de carro. Coloquei um projetor em cima, num tripé, e coloquei um Kinect. E a partir do movimento da minha posição no espaço, eu podia controlar uma aplicação. E eu fiz um keynote interativo, sabe? Tipo, do lado direito, se eu levantasse a mão, passava o slide. Se eu fosse para o lado esquerdo, levantasse a mesma mão direita, trocava de aplicação. Se eu fizesse esse movimento, né, esse gesto de extensão, meio Minority Report, o projetor andava todo, sabe? Ele projetava numa outra parede. Você fez uma coreografia, então, ao longo da apresentação, foi isso? Basicamente, né? Uma série de regras, né? Uma Sim. série de regras. E essas regras elas estavam ancoradas no espaço e dependiam apenas do corpo. E é isso. Depois da projeção, eu fui fazer um curso com o Jodel Larcher. O Jodel, ele é um dos primeiros VJs do Brasil. Ele é responsável por espetáculos de show de, sei lá, Chitãozinho Chororó, Tim Maia. Ele também é diretor de TV. Acho que ele foi diretor da Rainha da Sucata. Ele é um cara multiartista que lá em 2013 ele deu um curso de videoprojeção. Você estava mexendo com o Resolume? Eu estava mexendo na época com Modulate Tá. e com MadMapper. Eram as duas ferramentas que eu tinha. E aí eu descobri que eu podia dominar o espaço. E aí o espaço ainda dependia de parede. Mas sim, você podia colocar anteparos. E aí eu começo a trabalhar com teatro, especificamente. Nesse meio tempo eu organizo um evento chamado TEDx, né, o TEDx Rio, o FRJ, onde eu consigo conhecer uma série de outros campos e outras pessoas de outras áreas, outras disciplinas. E numa dessas eu conheço um futuro cliente. E esse futuro cliente é o Miguel Colca, é filho da Débora, ele tem uma agência de cultura. Recentemente a gente fez uma exposição agora juntos
no festival Hack Tudo de inteligência artificial generativa, e eu acho que a gente pode voltar a isso depois. Mas ele Uhum, me falou assim, poxa, agora você vai trabalhar agora com espetáculos de teatro. E aí eu uhum. fazia pequenas peças interativas, fizemos projeção mapeada para festival. E aí eu descobri esse mercado. Foi nesse momento que você fundou a WeSense? Foi exatamente nesse momento. Foi meu primeiro nota fiscal foi para a EPA, que era o trabalho do Miguel. E por ter conhecido o Miguel, por ter trabalhado com o Miguel, eu passei no Instituto Gênesis, no programa de pré-aceleração do Instituto Gênesis, que é da PUC-Rio aqui. E aí eu tive contato com o mundo das startups mais afim. Foram vários acontecimentos, mas aí eu passei para o Startup Rio, que é um programa de aceleração aqui do governo do estado, que foi a primeira turma lá em 2013, 14, né? Fiquei 2 anos ocupando um espaço muito interessante com outras startups. Tive mentoria, assim, incríveis, incríveis, do Startup Launchpad, tive de gamificação, tive o Empretec, que é um puta curso de empreendedorismo. E aí o Clélio, o artista, ele continuou fazendo projetos, e eu tive muita sorte nisso. A Heloísa Buarque de Holanda, né? A Heloísa Teixeira, a imortal da EBL, ela me chamou para organizar um TEDx Universidade das Quebradas, e aí no meio da conversa a gente virou um livro de poesias interativas, uma aplicação, né? Com grandes artistas, Ricardo Aleixo, Alice Santana, Omar Salomão, Ferreira Goulart, que acabou de falecer, o Antônio Cícero. Então a gente fez um projeto de poesias interativas, né? Virou uma aplicação para iPad. E é isso, assim. Então, a minha vida toda ela ficou mesclando entre fazer experimentos em tempo real, com a ajuda das pessoas. Ô Clélio, explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente exatamente o que é que a WeSense faz. E aí eu vou te Uhum. pedir também para entrar em detalhes, né, explicar para quem não conhece como que funciona o processo de prototipagem de ideias usando as novas tecnologias, qual que é a vantagem dessa abordagem de vocês? Bom, a WeSense, ela surge exatamente, né? O nome da WeSense é Real Time Experiences, né? A ideia sempre foi proporcionar experiências significativas para marcas e pessoas, né? Mediadas por um aparato de tecnologia e arte. Então ela nasce da experimentação mesmo, né? Da ideia que o interator, ele também, né? O público, a audiência também é responsável pelo resultado. Dentro de toda a trajetória da WeSense, foi raro às vezes que a gente repetiu projetos semelhantes. Eu tinha uma veia de aprender algo novo, sempre. Assim, eu sempre utilizei ela como um forte experimento. Então, fizemos uma campanha para leite de rosa chamado Coração A2, que a gente pegava o batimento cardíaco de um casal que estava se declarando um para o outro, e a partir de alguns parâmetros, como o nome, o local, a idade, a hora, a gente fazia com que os corações se tornassem únicos para as pessoas. Então, é um trabalho ali minucioso, é de marca específico, mas como que a gente vai fazer isso, certo? Então, a gente fez disso até, por exemplo, um chatbot alternativo, assim, com uma API alternativa de WhatsApp, porque na época lá, 2013, 14, não existia isso. Não existia a API oficial do WhatsApp para Uhum. um canal, por exemplo, para a GNT. A gente fez uma campanha de receita do dia, onde a gente enviava o texto, a foto e o vídeo da receita por WhatsApp lá em 2013, 14. O Itaú contratou a gente para fazer uma campanha de envio de WhatsApp específica, uma Uhum. campanha, aquela primeira lá que a Fernanda Montenegro participou, e Milênio. Então a gente começou a trabalhar com agências especificamente e assim, o que vocês precisam? O que vocês gostariam? E é isso, muitas das coisas que a gente acabou fazendo foi fruto de experimentos que a gente acabava postando, sei lá, nas redes sociais, e as pessoas da comunidade entendiam que o Cléber estava fazendo uma coisa e buscavam saber mais. A primeira foi um sucesso esplêndido, assim, sabe? Teve muito, muito alcance mesmo. A segunda edição, a Globo, que já estava participando, a Globo.com, que já estava participando do processo de integração e unificação das marcas todas, né? Ela criou o seu social login da Globo.com. E aí o segundo serviu justamente para dar essa guinada como um projeto piloto para você conseguir pegar aqueles dados daquelas pessoas naquela época, né? Então, de novo, são experimentos. Em 2017, eu estava criando jogo multiplayer em realidade aumentada. Uhum. Assim, dentro de casa. Só conectando aqui com a apresentação da WeSense, então essas experimentações todas são prototipagens.
É São essa todos ideia prototipados. de prototipar que permite que você consiga sempre explorar caminhos muito diversos, muito diferentes, não só, né, você na Essência e em projetos autorais, mas também para o cliente que, tem uma ideia, não sabe como executar, pode te buscar e aí você, através da experimentação, vai conseguir chegar numa forma de viabilizar aquela ideia que muitas vezes eu imagino o cliente quando te busca tem a ideia, mas não sabe nem por onde começar. Começa com a conversa, eu acho, sabe? Eu acho que conversa se apresentando, né? Eu sou suspeito para falar, porque realmente me interesso muito. A gente ganhou um prêmio junto com a Talk, que é uma empresa de pesquisa em 2017, para a PepsiCo. Foi um prêmio interno da PepsiCo, onde a gente criou uma aplicação chamada VR Superwoman, que foi uma pesquisa de profundidade, de imersão no campo, que a gente utilizou vídeo 360 para registrar o dia a dia e o prazer e os momentos de lazer de um público-alvo, sabe? Que eram mulheres com diferentes perfis, diferentes classes sociais da época. Não sei se isso está correto de falar hoje especificamente, mas assim, de diversos contextos, A, B, C, D, E, sei lá, de Recife, passando pelo Rio, subúrbio e São Paulo, assim, sabe? E foi um experimento muito interessante, porque pela primeira vez a pessoa de insights, que está dentro da marca, que está dentro da empresa, naquela situação, podia vestir um óculos e estar, de fato, da casa, vendo como a consumidora, onde que ela vai, como que ela pega a condução, sabe? Como que é o carrinho de venda que ela faz, que ela trabalha na rua vendendo cuscuz, sabe? É isso, a gente conseguiu fazer um experimento nesse sentido. Ai, acho incrível pensando nessa aplicação que você trouxe, assim, para marca, para varejo, porque nada substitui, assim, um dado da fonte primária, né. Você lê um reporte, uma pesquisa, é algo muito frio e muito distante da realidade, né, de como Sim. você vai interpretar o dado. Você ter acesso a como, a coisa acontece na vida da pessoa, né, a experiência de vida que gerou aquele dado, é muito diferente, que é bem do que você comentou, né. Não é só que ela compra, sei lá, na cesta de compra delas tem 10 produtos, mas é entender como que ela foi no supermercado, né, o que é que ela pegou primeiro, por onde ela navegou, quanto ela demorou para escolher determinado produto ou não, quando que ela chegou na gôndola do cliente, como que ela se movimentou ali na frente. É muito diferente de você falar a árvore de decisão de compra dela é primeiro o preço, depois a embalagem, não sei, né. E nessa a gente fez um outro, só para complementar, só para fechar esse, a gente fez um outro, que foi, de fato, usando eye tracking e devices de realidade mista lá em Uhum. 2019, se eu não me engano, Tá. para saber como que é o comportamento de consumo e mapear a jornada do cliente dentro de um PDV Uhum. específico, sabe, para uma marca, e para ver, no final das contas, o resultado era entender se ele viu os displays, a tabela de preço, se ele olhou para isso, e a gente utilizou eye tracking para fazer isso, Você monitorava o AirTrack pela pupila, é isso ou não? pela pupila, pela pupila. Então, de novo, assim, depois a gente tem que falar um pouco sobre arte também, mas a Wissence, ela fez muitos trabalhos de experiência, mas inclusive experiência no conceito de dados reais, sabe? De dados de tomada de decisão também, né? É um jeito diferente de olhar para uma abordagem que talvez esteja já pré-estabelecida. Só te cortando um pouquinho, mas a gente já volta. Quando a gente colocou aqui, né, que são experimentos, que são prototipagem, aquela coisa toda, mas a gente tá falando isso como sendo uma experiência inicial, só que são pontos que estão gerando negócios. Absolutamente, absolutamente. Essas duas vias de negócio. A de Sim, experiências para marcas dentro de festivais, marca, exato. ativação, isso é o tempo real. E a outra é isso, são as prototipagens para justamente Sim, criar projetos que são oportunidades que, quase como startups, né? sim, é isso. Muitos projetos, inclusive, que eu iniciei e comecei os projetos, eles viraram startups, eles Sim. se desassociaram da Lucência especificamente e viraram um modelo de Uhum. negócio, e eu sempre continuei nessa ideia de prototipação, né, dessa primeira fase. Isso que me Entendi. interessa também, né? Eu quero hackear aqui um pouco a pauta, né, a nossa pauta é inteligência artificial, mas tem uma tecnologia específica no teu portfólio, Clélia, que eu fiquei muito curiosa e intrigada para saber como você usa. Porque quando a gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, mesmo inteligência artificial, né, existem muitos exemplos de como isso pode ser aplicado numa experiência de marca ou numa instalação interativa, artística. Agora, blockchain, eu fiquei bem intrigada e bem curiosa. Eu vou te pedir primeiro para explicar o que é essa tecnologia para quem não conhece, mas eu fiquei imaginando qual
pode ter sido a contribuição dessa tecnologia em um projeto artístico ou em algum projeto de marca que você tem desenvolvido? Bom, blockchain, tentando ser o mais simples possível, ele é uma tecnologia, aliás, é um agrupamento de tecnologias. É como se fosse um grande livro de anotações, é um livro de registro, onde essas anotações elas são replicadas em toda a rede, e por isso que, quando ela surgiu, se dizia que ela era prova de falha e de fraude, porque uma vez aplicada em cada nó, ela é dividida por nó, onde todo computador tinha exatamente a mesma cópia de todas as transações que aconteciam, né? Então, ela tem uma característica da imutabilidade, né? Ela tem a característica, talvez, da eternização, pode ser assim dizer. Lembra quando eu falei que eu comecei a ganhar os espaços e as telas? Sim. Depois eu vi que existiam as câmeras 360, a realidade aumentada e o jogo, né? Unity, né? Que é o desenvolvimento tridimensional. A partir disso, eu consegui um dispositivo que está aqui, que é um scanner 3D. Tá? É um scanner 3D, é um celular da Google, da Lenovo, de 2016, com a tecnologia. É muito parecido com o Kinect, só que totalmente portátil. Tá? E aí eu comecei a escanear coisas, e aí eu queria ver essas coisas escaneadas, e aí eu colocava o óculos de realidade virtual. Então, lá em 2015, 2016, eu comecei a experimentar em 3 dimensões. E aí isso me fez trabalhar com escaneamento, fotogrametria, vídeo 360, depois processo de fotogrametria. Em 2018, o Floriano, que é um amigo meu que trabalhava no Templo junto comigo, na época ele trabalhava na GG Produções, lugar do Gilberto Gil, a produtora do Gilberto Gil. E o Gilberto Gil ele tinha acabado de sair de um período muito complicado de saúde e lançou um álbum de inéditas. E lá em 2018, a gente começou a criar. Eu já tinha ido para o Xingu, depois eu posso falar um pouco mais, mas eu já tinha começado a criar processos de escaneamento volumétrico. A gente fez um protótipo de experiência de realidade aumentada com o holograma do Gilberto Gil em 2018. A gente tentou fazer, sei lá, pesquisar agências, publicidade, para ver se conseguia fazer uma campanha, mas em 2017 2018 a tecnologia era muito fraca ainda, sabe? Tipo, e a gente não conseguiu emplacar esse projeto. Então, pausa. O que acontece em 2020 para 2021? Né? Pandemia, o boom das blockchains, das NFTs, e assim, como artista, eu vi muitos artistas digitais que pela primeira vez se sentiram prestigiados no mercado, porque esse mercado agora ele era descentralizado. Uma das características da Web3, que é um aglomerado de tecnologias também, né, que se usa basicamente da blockchain para criar plataformas e serviços descentralizados. Então a gente começou a conhecer, por exemplo, um monte de iniciativas artísticas usando blockchain, vendendo NFTs, etc. e tal. Naquela época foi um boom muito interessante. E aí, o que aconteceu? O Gilberto Gil tinha acabado de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então ele foi votado e ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Isso era no final de 2021. Em 2022 ele faria 80 anos de idade. E eu já estava envolvido com a comunidade da Polkadot, da Kusama, que são blockchains específicas, assim, de uma galera que é muito, muito, muito visionária e muito experimental. E eu conheci o Lauro Gripa, que fazia uma parte de uma comunidade de cyborgs. É uma cyborg community. Que para participar dela tem um leilão inverso, holandês, você tem que fazer uma tatuagem, assim, é uma coisa assim, são os Caraca. protótipos de virar cyborg. Você fez tudo isso? Você Não, fez eu não- tudo eu não- isso? eu- Mostra a eu não fiz, eu tatuagem não- pra Cadê a mim, por tatu? favor. Assim, Gilberto Gil tinha composto uma música de 69, o Floriano é super fã, ele tinha composto uma música de 69 chamada Futurível, né, que ele já dizia, assim, ele antecipava que vamos transmutar em energia, um novo estágio de humanoide se inicia, fique ligado, vai começar a transmissão. Então, o que a gente fez? A gente juntou a essa comunidade cyborg da Kusama, a gente juntou o trabalho de volumetria, escaneamento volumétrico e memória que eu já tinha, juntamos com a música Futurível, com a imortalização da ABL e com blockchain, né? Então, a partir disso, a gente fez um processo de escaneamento volumétrico do Gilberto Gil, né, de scanner 3D, fotogrametria. Depois a gente criou vários assets visuais
E a gente imortalizou o Gilberto Gil na blockchain. O Gilberto Gil já é imortal. Ele já é imortal pela produção cultural que ele já vem fazendo, assim, desde de toda a vida, toda a trajetória dele. Ele é uma pessoa super relevante, né? Ele não precisava do Clélio escanear ele para virar imortal. Só que ele mesmo disse que isso já estava esboçado no passado, sabe? Tipo, isso já era um esboço da imortalidade que ele já pensava lá em 69. Quando a gente faz esse processo, a gente cria uma experiência, escaneia ele, imortaliza o Gilberto Gil nesses aspectos virtuais, cria um avatar controlável, como se fosse de jogo para ele, e une isso com blockchain, mostrando que a partir de agora, de fato, ele está na rede e agora é imutável, foi super interessante. Então, qualquer tipo de memória e registro, você pode se valer da blockchain justamente para você estar protegido dessas empresas centralizadoras, né? Se a gente faz um upload de um objeto 3D no Google, é do Google, não é seu, né? E essas plataformas, esses serviços da blockchain, eles permitem você ser o autor e o dono disso. Então tá lá cunhado na carteira tal do nosso projeto que a gente fez. Você é dono da imortalidade do Gilberto Gil, é isso? Não, eu Tá na sua blockchain agora. Não, tá dos participantes. Brincadeira, Clélio. Quando você faz esse processo de escaneamento, até para que fique claro aqui para a galera que talvez não entenda tanto da profundidade, com isso você consegue depois gerar uma... Ah lá, ó que demais. Isso aí você imprimiu em 3D, né? Isso aqui eu imprimi um protótipo agora. Eu acabei de ter uma impressora 3D em casa. Clélio, se você tiver alguma imagem, vídeo desse projeto que você acabou de comentar, do Gil Futurível, para compartilhar, porque eu acho que também quem está ouvindo a gente, né, quando consegue ver, ajuda a tangibilizar e entender. O Gilberto Gil, ele está no momento onde se tem registros pra caramba dele. Tem registro dele fazendo entrevista, palavra, conversa, assim, tem muitos registros, né? Mas, assim, a nível pedagógico e a nível de democracia, de acesso, a realidade aumentada, ela é muito potente, tá? Assim, ao meu ver, qualquer pessoa que tenha um celular hoje, ela pode acessar um objeto 3D e ver esse objeto 3D na sua frente. Então, para nível pedagógico, educativo, educacional, isso é muito interessante. E aí você pode ter o Gil na sua frente, né, o Gil, o avatar, falando como se fosse ele, né, óbvio, com a devida permissão e todas as coisas. Isso dá uma outra dimensão, um outro tipo de experiência para a coisa. E controlado isso pela inteligência artificial? É bem possível, né? O Joãozinho da Gomeia, por exemplo, ele fala que é um cara que viveu de 1917 e morreu em 1971, tem pouquíssimos vídeos dele, e agora a gente conseguiu treinar modelos, por exemplo, para depois reproduzir ele, depois criar o modelo 3D dele, sabe? Tipo, existe isso. Sim. O Gilberto Gil, ele não é... teoricamente não precisa, né? Desse lance, mas a gente sabe muito bem que existe um mercado muito grande de avatares hoje, de personagens virtuais, né, como influenciadores ou como educadores. Existe todo um mercado de vídeo sintético, educação sintética, né, que se pode valer sim desse tipo de experiência, né? E aí, né, a música do Futurível, você foi chamado, vai ser transmutado em energia, seu segundo estágio humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. E aqui algumas imagens dele, né? Então, a gente também aproveitou a oportunidade para escanear volumetricamente algumas roupas, algumas indumentárias dele, por exemplo, do fardão da BL. A gente imprimiu em 3D o busto de tamanho real. A gente fez a volumetria também do corpo do Gil, no dia 20 de abril de 2022. Né? Eu gosto disso também, sabe? Do dia, da data, do momento que foi registrado, sabe? Isso tem um valor para mim, é interessante. Tem o vídeo dele aqui, né? Esse foi um outro scanner que a gente fez, outro scanner. E aí tem uma matéria depois, assim. E particularmente eu gosto muito de trabalhar com essas nuvens de pontos, né? Que essa imaterialidade, né? Que essa capacidade de se transformar. Para mim é um prazer enorme. A possibilidade de permanecer para o futuro é uma possibilidade cada vez mais espraiada, cada vez mais radiada. É tudo que eu sonhava, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito
Esse é o avatar do Gil, né? Isso é usado Unreal, tá? Uhum. Então ele não é Tá. ele não é uma inteligência artificial, né? Nesse caso. Uhum. Uhum. Assim, o material que a gente faz, a gente pode gerar sim. Claro. Mas nesse é jogável. É como se assim, a gente pode colocar, criar ele dentro de um jogo. E ele ser um Sim. personagem de fato controlável completamente. Ou seja, você modelou, cria um rig dele e aí em cima disso você capta movimento de um terceiro que você Perfeito. pode jogar no Gilberto Gil. Exato, exato. E aí, pelo que você falou, Clério, no projeto que você está desenvolvendo, no projeto mais recente do Joãozinho, além de toda essa parte, né, do escaneamento, de construção desse avatar, aí você traz um layer de inteligência artificial, que é justamente para conseguir fazer com que esse avatar ganhe vida e seja possível interagir com ele e as reações sejam, em certa medida, espontâneas e o mais próximo possível de como o Joãozinho reagiria, falaria, se expressaria se ele ainda fosse vivo, é isso? O projeto é muito audacioso, especificamente, né? Ele chama-se Semente do Rei do Candomblé, e ele começa assim... Quem foi Joãozinho da Gomeia, né? Joãozinho da Gomeia foi um babalorixá muito relevante na década de 30, 40, 50, 60. Ele é nascido em Ambupe, no interior da Bahia, mas logo cedo ele tem contato, ele é iniciado no Candomblé. Ele monta a sua Gomeia, né, o seu terreiro, e é um terreiro muito importante. E ele é chamado para vir para Caxias, que é a minha cidade, especificamente. E ele monta um terreiro em Caxias, onde ele inverte a lógica do deslocamento. Assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu passei muitos anos da minha vida 3 horas no ônibus, assim, sabe? Tipo, para sair, para acessar educação, cultura, arte. E da década de 40, 50, 60, Caxias, que estava começando o processo de ocupação e distribuição Uhum. de territórios e tal, ele faz com que Caxias seja frequentado por artistas, por personalidades influentes do mundo todo. Assim, o JK consultava com ele, né? Uhum. Presidente da República. Tem uma foto que a Dercy Gonçalves aparece nos registros, sabe? Tipo, e ele se tornou muito interessante a trajetória dele, porque ele popularizou o trabalho do terreiro. Ele fez com que a cultura popular se aproximasse do trabalho do candomblé. E ele tem uma importância histórica muito grande. Só que existem pouquíssimos registros de imagens dele. E os registros que Uhum. existem são velhos, são antigos, são datados, sabe? Tipo, Uhum. então você tem uma dificuldade muito grande de preencher lacunas da história do Joãozinho, né? Então, a primeira coisa que a gente fez nesse projeto foi pegar imagens e fazer upscaling delas. Vamos aumentar o tamanho delas e a resolução. Depois a gente coloriu essas imagens, né? Uhum. Então, por exemplo, essa aqui como você pode ver, é a Dercy Gonçalves, né? Isso lá no Uhum. terreiro de Caxias. O Jorge Amado frequentava, sabe, o terreiro. O Uhum. Dorival Caymmi frequentava, sei lá, tinha muita gente interessante. E tem uma questão muito clara aqui também, sabe? Esse projeto é um projeto que fala sobre também combate ao racismo religioso, porque Uhum. o candomblé até hoje ainda é uma religião que Discriminada, né? ela é discriminada. E a cidade de Caxias, especificamente, é uma das cidades que tem um movimento muito retrógrado quanto à cultura, de um modo geral, no sentido das liberdades religiosas, especificamente, né? Então é um trabalho muito importante nesse sentido. E aí, o que a gente fez nesse projeto? Só um exemplo. Essa é a capa da revista Cruzeiro, por exemplo. É uma imagem que está na capa da revista Cruzeiro, que foi uma revista fotográfica muito relevante no Brasil. Clério, desculpa, sabe que eu ia te interromper só para trazer também aqui uma luz, para quem não conhece tanto inteligência artificial, o próprio processo de upscaling das imagens que vocês fizeram só foi possível por conta da tecnologia de inteligência artificial, Isso. né? A IA Perfeito, é perfeito. usada para viabilizar já. Então, logo no começo do projeto, vocês têm a IA viabilizando esse resgate de memória, né, esse conhecimento para dar o start de tudo. Qual o software que você usou para poder fazer Bom, a eu ampliação? uso não um software, assim, existem vários, né? Vamos lá. O próprio Perfeito, Canva sim. tem Uhum. tem as aplicações. Uhum. Acho que o padrão de mercado hoje é o Topaz, tá? O Uhum. Gigapixel, assim, ele é o melhor, ele é o padrão de mercado. Mas os melhores resultados que eu tenho experimentalmente, eles são projetos que pessoas disponibilizam dentro de Ah, plataformas perfeito. como o Hugging Face e o Replicate.
Então, Uhum. dentro dessas plataformas, tem gente lá que disponibiliza API para você utilizar. E ali se concentram os melhores resultados. Então, esse processo realmente foi inteligência artificial. O de colorização também é Uhum. inteligência artificial. Aqui, eu peguei aquela imagem chapada, que só tem aquele registro, aquela foto colorida dele quase, Uhum. Uhum. e aí eu utilizei uma IA para gerar um vídeo, para gerar uma profundidade, sabe? Para ter Certo. Sei. Uma nuance ali, né? E justamente para conseguir materializar isso em 3 dimensões, né? Tipo, usar essa nuvem de pontos. Então, Uhum. até para gerar vídeo, né, e gerar esse movimento foi importante. Eu gosto muito de mostrar essa foto especificamente, porque essa foto ela é um registro do pós-mortem do Joãozinho, né? Isso é o Uhum. altar da Gomeia, com a cadeira com tronos, né, tampado. Isso é uma foto do jornal o Globo. E aqui a gente já melhora a qualidade dela assustadoramente. Tá. Aqui a gente faz o trabalho de colorização, certo? Tá. E aqui a gente cria o movimento para a gente conseguir ter informação espacial dela. Acho incrível, porque no teu trabalho a gente consegue perceber quanto a tecnologia amplifica nossas possibilidades de atuação. Isso. E agora tem profundidade. E a partir disso, eu transformei num objeto 3D que está dentro da experiência da realidade virtual quando a gente está falando sobre o dilúvio, né? O pós-morte do Joãozinho da Gomeia. Então, quando Uhum. você veste um óculos desse, aí você tem a capacidade de, sabe, daquela foto que era super de baixa qualidade, ganhar uma outra dimensão espacial. Então, isso para mim é muito interessante. Isso foi parte do que a gente fez. Então aí, com o óculos VR, a pessoa passa a ter a sensação de que ela tá ali na cena. Desperta nela um pouco mais de emoção, né, do que aquela foto lavada, porque eu tô no lugar. É quase como se Perfeito. eu esticasse a mão, vou conseguir quase tocar, né? Desde o meu primeiro trabalho de realidade virtual, eu percebi que era muito roubar no jogo, assim, sabe? Porque a realidade virtual, quando ela te dá a sensação de presença e você não tem essa quebra, ela te isola de um mundo, né? Ela te transporta para outro lugar. Eu vou fazer um Uhum. resumo aqui rápido, porque eu acho que isso é fácil entender a diferença, por exemplo, de realidade virtual para realidade mista e para realidade aumentada, tá? Vamos lá, realidade virtual. Você veste um óculos e esse óculos, né, um dispositivo, ele te teletransporta para um outro lugar, ele te transporta para um outro lugar. Então, o espaço agora, daqui, ele não tem influência alguma no que você está consumindo. A realidade aumentada, ela normalmente é utilizada por óculos com lentes translúcidas, mas muito por conta do celular. A aplicação de realidade aumentada mais popular do mundo hoje são os filtros do Instagram, do Snapchat, do TikTok. É realidade aumentada. Mas a aplicação espacial mais conhecida é o Pokémon Go, né, que é um sucesso comercial até hoje e começou lá pelo 2016. A realidade aumentada, ela não necessariamente entende o contexto do espaço. Uhum. Assim, ela não está preocupada se essa cadeira está aqui na frente, se o quadro está atrás, assim, ela meio que ancora em qualquer lugar. É como se fosse um layer digital que está ali em algum lugar. A realidade mista já é diferente. A realidade mista ela tem sensores e se apropria de processos que se assemelham muito como nós entendemos o mundo. Então ela entende a oclusão, ela sabe o que está atrás, ela entende o chão, ela entende a parede, ela entende outra pessoa. Essa mistura de realidades faz com que você tenha uma sensação de presença um pouco mais interessante e mais vívida, porque aí passa a ter utilidade, né? De vez em quando eu vejo meus óculos de realidade virtual para ter 3 telas, quando eu não estou dentro de uma estação de trabalho, por exemplo. Né, que eu fico mesclando essas coisas, e aí eu empurro para lá e tal. É muito interessante esse negócio. Então, quando você cria uma experiência como essa do Joãozinho, onde você coloca pessoas que nunca conheceram a história dele para ver imagens com profundidade, para escutar sons ancorados no espaço, né? Porque você coloca um som aqui específico, você coloca um outro som ali, você se aproxima do som, você sente, quando você está aproximando, você sente aumentar o som, porque você tem essa capacidade espacial. A espacialidade, tanto é que a Apple chama de computação espacial, né? E não realidade mista. Mas a computação espacial é algo que realmente começou com uma grande brincadeira e é uma das tecnologias que vai fundamentar, assim, me perdoe por falar essa palavra, mas o metaverso, assim, né? A Uhum. gente pode até mudar de nome, né? Talvez Mas precise de um rebranding para emplacar, eu acho que realmente. É um sim, acho bom que ponto. precisa, né? Mas é isso, essa capacidade de experimentar o espaço é muito interessante. E aí a gente também tem que tomar um cuidado, porque essas experiências também, elas atuam no cérebro, Uhum. né?
Jamie Lerner, se eu não me engano, que é o cientista-chefe da Microsoft de realidade mista e aumentada e tal. Uhum. Ele, no XSW de 2019 que eu fui, o último que eu fui, ele fala, né, ele levantou que experiências em realidade virtual, ou seja, experiências imersivas de um modo geral, não necessariamente realidade virtual, mas experiências imersivas, elas atuam no cérebro da mesma forma que experiências reais. Então a gente tem que Uhum. tomar muito cuidado também com o Ah, que a eu gente proporciona. acredito. Porque a simples lembrança tem um impacto muito grande, né? O simples fato de Perfeito. parar e trazer algum acontecimento do passado para a memória, a gente revive, para o corpo revive aquilo de novo, né? Você ter uma experiência imersiva é ainda mais potente, porque não é uma memória que você está resgatando, eu imagino, né? Para o cérebro, para o corpo, é algo que você está vivendo ali naquele momento. Eu perdi uma filha, né? Assim, tem todo o registro da gravidez, dos processos dela na UTI. Eu escaneei ela, né, volumetricamente, com vídeo volumétrico também. E eu nunca tive coragem de colocar um óculos para ver, sabe? Eu não sei o que significa, né? Eu escaneio e Uhum. converso com meus avós e gravo os meus avós, assim, com um material, assim, muito grande. Eu não Uhum. criei um bot ainda para eles, sabe? Para lembrar as memórias. Mas, assim, a gente tem um aspecto muito sensível para esse tipo de experiência que a gente vai criar. Mas a nível, assim, de educação, poxa, é muito legal ter o Joãozinho falando com você, sabe? Tipo, é muito legal ter o Uhum. Gilberto Gil, que é uma personalidade, que já é uma figura pública, né? A gente tem que olhar para esse lado também, né? Sabendo pontuar que as empresas, elas precisam ser mais cuidadosas, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu. O menino, né, ele tirou a própria vida porque ele ficou apaixonado por uma IA, né? Ele estava intrinsecamente conectado com uma personagem que simulava Daenerys, se não me engano, do Game of Thrones. Eles tinham, Exato. assim, ele tinha 14 anos de idade. Ele estava muito envolvido mesmo, teve um aspecto muito forte de isolamento social também. Algo como isso, assim, ele perguntou assim, eu tô sentindo muita saudade, sei lá o que, blá blá blá. E se eu te dissesse que existia algum jeito da gente ficar junto, da gente se encontrar? Você aceitaria? E ela falou, sim, meu amor, algo como isso e tal. E aí ele pega a arma do pai e se mata, assim. Isso não é novidade, tá? Porque em 2017 já tinha pessoas casando com avatares, com bonecas, no Japão, assim. Já existe isso já há um tempo, né? Mas agora a diferença é que tá fácil e acessível, né? Então, todas as experiências, assim, todo criador de conteúdo imersivo, ele precisa ter esse foco muito claro, não fazer com que as pessoas se sintam mal, assim. Óbvio que a arte, ela provoca, né? Tem isso Uhum. também. E aí alguém vai dizer assim, qual a diferença de assistir Substância para assistir não sei, Substância no cinema para assistir um filme imersivo, assim, bastante, cara, bastante. Mas é isso, toda conexão real, quando ela é feita, e aí não importa se é dentro de GTA, se é no chat, se é no computador, se é real, assim, pode ser considerado real, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E até pelo que você falou, quando a gente pensa conexão, inclusive entender que nós, enquanto seres humanos, diante dessas novas possibilidades que a tecnologia traz para a gente, nós estamos ressignificando o que é conexão. Porque tempos Perfeito. atrás, conexão seria uma conexão entre pessoas, né? Uhum. Ou uma pessoa, um animal, com outro ser vivo, né? Que também tem emoção. Agora a gente interage com seres sintéticos, digamos assim, Uhum. que eles parecem ter emoção, mas eles não têm. Mas a gente tem, e a gente se envolve emocionalmente com eles, e pela forma que eles se manifestam, a gente acredita que eles também estão se envolvendo emocionalmente com a gente, embora não estejam. Esse conceito de conexão, ele passa a ser amplificado. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Clélio. A gente está discutindo muito sobre essa possibilidade hoje que a gente tem de criar memórias sintéticas. É algo que tangencia teu trabalho aí de várias formas. O próprio primeiro projeto que você comentou mostrou aqui para a gente, o Gilberto Gil traz isso. Queria saber qual que é a tua opinião a respeito desse lugar das memórias sintéticas, porque a gente tem as memórias reais, que vão coexistir. E a memória sintética, aí meu entendimento tá, é que para ela ser criada, de alguma forma, você está imaginando, está preenchendo lacunas com a imaginação, que é algo que a gente faz. Qualquer ser humano, quando a gente lembra um fato, a gente preenche as lacunas com a nossa imaginação, mas a gente acredita que aquela parte que a gente preencheu é verdadeira, embora não seja. O mesmo acontece com a memória sintética. Então, qual que é o lugar dela face às memórias reais, né?
Quais são os cuidados éticos, de repente, que a gente precisa ter? Como que esses 2 tipos diferentes de memória podem ou você imagina que eles vão coexistir no futuro? A palavra do ano passado, do ano retrasado, foi pós-verdade, né? Então, assim, na eleição americana, quando teve a inundação, a tempestade na Flórida, Uhum. em Tampa, né? Agora eu não lembro exatamente onde o lugar foi mais acessível, mas no sul dos Estados Unidos ali, né? Acho É, que é a Tampa foi. Flórida, mas É. uma pessoa, ela publicou uma foto fake, né, de uma menina num bote salva-vidas, etc e tal, sendo que, sei lá, inventando um monte de coisas assim para justificar. E aí depois foi comprovado, né, que aquela imagem era artificial. E ela se recusou a deletar aquela imagem sobre a justificativa que a imagem fez ela sentir algo como se fosse real. E aí tanto faz para ela se é verdade ou não. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. O controle das narrativas, dos fatos, ainda sem, assim, dentro do velho oeste, né, do faroeste, que é o Twitter, né, o X, caraca, gente, assim, é muito, muito, muito complicado. Vou voltar um pouquinho no tempo também, só para justificar o meu raciocínio. Você lembra lá em 2023, no meio do ano de 2023, se eu não me engano, um conjunto de cientistas, mais de 500 cientistas, falaram assim: gente, parem de usar a inteligência artificial generativa. Eles fizeram assim, Uhum. uma carta, um manifesto, um monte de gente assinou, parem. Assim, foi tão insignificante o resultado disso, porque só ia parar quem está desenvolvendo projeto que tem ética, que por natureza é ético. Porque as Uhum. pessoas que não são éticas e as pessoas que não têm esse Não senso de para. justiça e de, sei lá, esse senso de comunidade, não vai parar, vai continuar fazendo um monte de coisas ruins. Eu acho muito pouco possível controlar essas coisas hoje. Ferramentas como blockchain, elas podem criar sistemas onde a gente consegue verificar a informação correta ou não, a partir da validação do par e validação daquela informação especificamente, porque você tem ali um token autenticado que, por exemplo, aquele vídeo do Elon Musk realmente é um vídeo do Elon Musk, né, e não fabricado, por exemplo. Por exemplo, o avatar do Gil, né, ele está na blockchain, se você usa ele, então, você sabe que o avatar dele tem aquela assinatura e pode estar cedido. Então você tem algum tipo de controle. Sobre a produção de memórias, especificamente, eu acho que não deveria fugir das legislações. Você não pode sair inventando coisas por aí, Uhum. Uhum. simplesmente porque você quer, né? Fazer o Guerra dos Mundos hoje, né? Fazer aquela encenação do Guerra dos Mundos hoje. Guerra dos Mundos, se eu não me engano, é um livro. Eu esqueci o nome do autor do livro, mas ele se torna muito famoso porque acho que o Orson Welles ele faz uma encenação numa rádio, na NPR, se não me engano, numa rádio pública Uhum. americana, com abrangência nacional. E a cidade onde se passa o Guerra dos Mundos é New Jersey. Uma cidade que não é New Jersey, mas tem o nome New Jersey. E simplesmente esse acontecimento faz com que as pessoas que estivessem assistindo o rádio naquele momento entrassem em pânico, porque estava tendo realmente uma invasão alienígena, etc. e tal. Bom, eu não sei se vocês, mas quando eu vi aquela imagem da Torre Eiffel, Eiffel pegando fogo, sei lá, uns 6 meses atrás, Uhum. era fake. Mas assim, me despertou assim, caraca, ferrou agora. Eu não consegui esquecer isso. Eu não consegui esquecer essa memória, tá? Eu não consegui esquecer. Eu esqueci de falar, assim, eu sou pai, né? Tenho uma menina de 9 anos de idade, né? Tenho essa formação em engenharia de computação, fiz escola de Parque Lage, mas uma das coisas que me mantém são até hoje é a meditação. E a meditação, especificamente a meditação transcendental, ela é uma meditação que é do aspecto muito criativo e muito da presença. Então, de alguma forma, eu consigo manejar esse mundo virtual, porque eu também tenho um trabalho muito sério, muito forte de consciência, de geração de consciência, dessas coisas. Mas eu entendo que nem todo mundo tenha. Eu não dou susto, sabe? Eu não pego pegadinha, eu não faço coisas que estimulam um gatilho, que podem estimular um gatilho muito grande. Óbvio que você não controla gatilhos, né? Mas, assim, tem que ser bem ético esse tipo de trabalho. Aí, te respondendo, assim,
O que vai acontecer na legislação americana com essa empresa, né? Se não me engano é Characters AI. O que vai acontecer com ela? Será que ela vai ser penalizada por ter gerado essas memórias sintéticas nesse adolescente? Né? Uhum. Será que eles são responsáveis por isso, especificamente? Será que a família também não é responsável? Assim, eu não sei. Uma A gente discussão está num problema muito complexa, sério né? a gente está num processo muito sério de digital literacy, né? Tipo, de letramento digital, de letramento de informação, de letramento de midiático. A gente precisa usar isso. A gente É precisa que cuidar disso, né? tem um fator que me parece dificultar até esse movimento de letramento, que é a velocidade. Então, a velocidade da mudança ela é tão grande, e as pessoas são bombardeadas o tempo inteiro por informação, mas são muito fragmentos. Ah, olha o que dá para fazer com inteligência artificial, olha o que é possível, olha o que dá, dicas de ferramenta, dicas de prompt. Então, as pessoas terminam ficando muito nesse raso, né, pegando retalhos, e isso faz com que não exista um entendimento mais profundo por trás da tecnologia. Inclusive para entender se você está interagindo ali com um avatar, como a gente comentou, né, no caso do garoto, entender do que se trata realmente, né? O que está por trás daquela experiência que você está tendo, para você conseguir navegar por ela de uma forma mais consciente. E ficou speechless. É porque Ou é bom. concorda muito ou discorda muito, gente. Não, não. É porque no final Ficou das sem contas. palavras. Porque no final das contas, as pessoas querem experimentar, elas querem viver. Sim. Então, em algum grau, pode ser comparável a uma adicção. Porque é bom ter. Se não fosse bom, a pessoa não continuava naquela situação. Até nas situações desagradáveis, existe um certo prazer, psicologicamente falando. Ô, Clélia, eu queria mudar aqui um pouco a pauta. Na verdade, nossa pauta ficou bem intensa, né? Mas eu te pedi para falar sobre o projeto de acessibilidade, de inclusão que você desenvolveu para o Museu da Manhã com inteligência artificial. Acho que um pouco para a gente resgatar a nossa fé na humanidade, resgatar aqui a nossa fé na tecnologia Sim. também. Eu acho que tem aqui tangência na discussão a questão ética que você trouxe, que é essencial e que é muito relevante para todo mundo que trabalha, não só com esse tipo de tecnologia, né, mas hoje principalmente porque a gente vê a IA ser escalada numa velocidade assombrosa e cada vez mais a gente ter essa dificuldade de entender o que é realidade, o que não é realidade, e de navegar por esse mundo em que cada vez mais a gente vai ter tudo coexistindo, né? Eu sou bem otimista, tá, pessoal? Assim, eu uso IA para. Minha filha ela tá no quarto ano, tá aprendendo os sólidos. E aí agora, né, desde semana passada tem uma impressora 3D aqui em casa. E aí eu pedi, né, para criar um script para gerar sólidos. Cria um script em Python para eu usar no Blender com 5 tipos de sólido, com a espessura e tal. E aí lá ele cria um script na hora para mim, o ChatGPT. Eu copio esse script e coloco no Blender. Ele gera, dou play, ele gera esses sólidos, eu exporto, coloco na impressora 3D. A própria impressora 3D entende ali e imprime. Preparação para matemática. Eu peguei as fotos do material escolar da minha filha e criei novos exercícios, sabe? Tipo, e aí depois eu imprimi para ela ir fazendo. Eu sou otimista. Quando eu dou alguma aula, quando eu falo alguma coisa, é sempre o Clélio fazendo, né? Por isso que eu falei que eu sou o Clélio que medita, o Clélio que é pai, o Clélio que adora cuidar da casa, fazer coisas para casa. Então, eu acredito muito sério que a revolução que a gente pode fazer por esse planeta é mostrar que tanto por conta da Web3, tanto por conta das redes descentralizadas, tanto por conta do processo de criação e fabricação digital, tanto por conta das IAs, que nós, população mundo, somos criadores. Nós somos resolvedores de problema. E aí o Clélio tem um tipo de expertise, tem um tipo de visão, e ele vai utilizar as ferramentas que ele tem à disposição para determinada coisa que é dele. Quando eu dei uma aula de inteligência artificial generativa para a escola pública Solar Menos de Luz, uma escola modelo, assim, super incrível, ela é patrocinada por... Uhum. O patrono dela é o Paulo Coelho, ela fica aqui no Pavãozinho, numa comunidade, tem um teatro super importante, assim, vários artistas saíram de lá, tem um trabalho muito de base, assim. Quando eu dei essa Uhum. aula para eles, mostrando, assim, ferramentas, etc e tal, cara,
mudou a forma deles, como que eles pensam agora, a dinâmica de aprender. Porque, no final das contas, eu queria que ensinasse que eles pudessem aprender a aprender para resolver problemas da realidade. Aí depois o irmão, que me chamou para falar, ele falou assim, cara, graças àquele curso, e o outro que eu dei, eu fiz também um outro que foi incentivado, e eu fiz um curso em vídeo, né? E aí atingiu mais escolas, se não me engano foram mais de 20 escolas, e mais sei lá quantas turmas. Mas as pessoas começaram, os alunos, eles começaram a influenciar a comunidade local deles, assim, ajudar, por exemplo, os pais que têm um comércio ou têm outra situação, a criar um texto melhor, a fazer uma apresentação, a fazer um pitch. É isso, sabe? Tipo, porque se você pede para um ChatGPT que não é um especialista emular a função de um especialista, ele vai te ajudar, pelo menos, a sair do básico. Esse trabalho de acessibilidade, especificamente, ele é um fruto de uma consultoria que o Museu da Manhã faz. O Museu da Manhã é uma das instituições mais respeitadas e mais sérias quando se trata de acessibilidade no Brasil, principalmente cultural. A gente sabe que a acessibilidade não é barato, não é fácil ter à disposição 100% do tempo. E quando eu estava liderando o laboratório, né, de atividades do amanhã, que é um laboratório de inovação do museu, eu olhei assim, quais são os problemas que eu posso ajudar a resolver? O primeiro deles foi um robozinho que chamava Para Cego Ver, para todos verem. A ideia é você pegar ali a visão do celular do ChatGPT, você tirar uma foto e automaticamente ele gerar 3 tipos de descrição. No celular você pode manter pressionado para ela falar. E eu fiz isso muito do experimental, sabe? Eu fiz uma descrição simples, uma descrição para crianças e uma descrição mais completa. Esse foi o meu prompt. Eu criei um robozinho que fazia isso. E aí eu fui criticado. Aí eu levei para os pares e fui criticado. Bom, primeiro porque não é para cego ver, porque isso é uma ferramenta de acessibilidade. E ela serve para, inclusive, pessoas que têm baixa visão, ou pessoas que têm outro tipo de... Ok, beleza, entendi. A linguagem também não está interessante, porque você está sendo, sei lá, você está infantilizando, por exemplo, uma criança. Não pode infantilizar uma criança, né? Beleza, show. O que acontece? Deixo estacionado esse projeto. Paralelo, a gente tinha uma consultoria com acessibilidade, com acesso, e ele fez um compilado de palestra e aula para todo o museu, com reportes sobre como que a gente pode se tornar mais acessível pensando nas exposições, etc e tal. Eu peguei esse conteúdo todo, esse conhecimento todo, essa base de dados, e transformei num agente, né, num robô, que agora eu estou com planos para migrar ele para o ChatGPT, porque a janela de contexto agora está um pouco maior, mas ele está no Claude por enquanto e muito limitado porque você não consegue compartilhar as coisas no Claude. Mas ele consegue, de fato, assim, verifiquem esse texto aqui. Eu estou sendo, de alguma forma, preconceituoso, ou estou sendo não cuidadoso com o processo de acessibilidade? Verifique o meu projeto. Verifique essa ideia. O que eu posso melhorar em termos de acessibilidade dentro desse contexto? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o prompt desse robô, né, para todos verem, coloquei no outro robô de acessibilidade e ele justificou a ideia, por que mudar de nome, por que esse prompt está errado, por que esse comando deveria ser diferente, por que eu não deveria ter uma narrativa só para crianças. Ele te deu o feedback que você já tinha recebido dos especialistas para comprovar que você tinha conseguido treiná-lo para agir de fato com o mesmo repertório e olhar cuidadoso dos especialistas, é isso. Exatamente. Então, esse que é o grande barato. Cada pessoa, Maurício, Deia, qualquer pessoa vai ter uma necessidade. E entender que essas ferramentas elas podem te ajudar a resolver essa necessidade. Isso que é o grande barato. Porque você não começa mais do zero. Clélia, te perguntar, só para entender, quando você fala do robozinho, que você criou o robozinho, é como se fosse um AI agent, um agente de inteligência artificial. No caso, é um GPT, no ChatGPT, e um projeto no Claude, né? Mas sim, é um agente. Seria um agente, sim. É uma inteligência artificial que você treinou com expertise para se comportar Sintético, né? como você... exato. Como você gostaria que ela se comportasse. E inseriu ali todo o repertório que ela deveria ter. E o bacana é que quando você cria uma outra para validar, você fica testando entre elas. Elas vão evoluindo, né? Elas vão evoluindo. E isso, para mim, é fundamental. Assim, a informação consolidada, sabe? Cuidar dos seus Google Docs, cuidar das suas anotações do Notion, cuidar das suas anotações de aula, faz com que você, de alguma forma, acumule um conhecimento e coloque esse conhecimento de forma
rápido. Eu gosto bastante, compartilho da sua visão otimista também, que podemos ser todos agentes de mudança e de transformação e participar dessa transformação que a tecnologia viabiliza, né, que a gente leve para o mundo todo. E potencializar a questão do conhecimento de uma forma que as pessoas tenham mais interesse, né, em aprender, ou seja, que seja de uma forma mais satisfatória, principalmente para as crianças, né. Clélia, a gente tem uma série de 4 perguntas que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui no podcast, e que são perguntas mais abrangentes, não tão focadas necessariamente na tua expertise, que é justamente para compartilhar um pouco mais com quem está ouvindo a gente tua visão geral sobre o tema. Clélio, me diga uma coisa, qual aspecto da inteligência artificial que te deixa mais empolgado e fascinado no momento? Eu acho que a coisa que está mais me interessando na inteligência artificial é a popularização e como que eu posso explicar assim, as iniciativas, mesmo que particulares, para você Uhum, mostrar para o maior número de pessoas possíveis que isso existe. A gente tem uhum, visto programas sendo feitos nesse sentido. Eu fiz essa exposição chamada Mente Máquina na criatividade na época da IA no Hack Tudo, que foi um evento público e de graça, que ficaram 2 dias. uhum, Eu montei, sei lá, 13 terminais com várias ferramentas diferentes para as pessoas pela primeira vez terem acesso a, sei lá, um chat GPT, a MariTalk, que é um GPT brasileiro, para criar música, para gerar imagem, para gerar vídeo, para falar inglês, aprender inglês, para criar site ou para programar, para criar apresentação. Toda iniciativa que tem esse poder, que tem esse interesse, me fascina porque não é mais sobre gerar um filme, sabe, para mim, não é mais sobre gerar um curta. Eu acho que não é mais isso, é acesso. É democracia. Tem que ser mais democrático e amplo possível. Bom, mas assim, e aí, agora respondendo de forma menos demagoga, é a capacidade do tempo real da visão do Claude. Isso, para mim, assim, ele está te acompanhando o processo. Quantas vezes que eu quis mostrar para o Claude minha tela em movimento, sabe? Para ele entender qual o problema que está sendo acontecendo, sabe? Eu acho que isso, para mim, é algo surpreendente que já existia, de uma certa forma. Chamava é, é, assistência, maestria assistida, né? Quando você vestia um óculos e aí você estava fazendo streaming para um outro lugar e aí tinha um técnico do outro lugar do planeta assistindo o que você estava vendo para te ajudar. Agora, você está fazendo isso com o seu próprio computador. E isso, para mim, é incrível. Clélio, e qual IA você gostaria que existisse no futuro, mesmo que hoje a gente não tenha ainda a tecnologia para tornar isso possível? Eu não tenho muito interesse em voltar no tempo, assim, de forma prática, assim, né? Porque eu tenho medo dos resultados, assim, do que pode acontecer. Mas, se de alguma forma ficasse mais fácil de você conseguir mesclar as sensações, sabe? Tipo, como se fosse algo que te teletransportasse para uma sensação específica. A meditação a gente tem um pouco disso, né? Na hipnose também existe esse tipo de mecanismo que você meio que, com a ajuda do seu próprio corpo, e do seu pensamento de todos os procedimentos que normalmente tem, você consegue ir para outros lugares, assim, de uma forma mais assim, de consciência mesmo. E o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma única palavra? Complexo. Muito bom. Complexo, que tá ficando cada vez mais, viu? É. Já estamos nesse processo, né? Assim, tem um paper de 2020, se não me engano, é da Unicef, ou, bom, que relacionava ao uso da inteligência artificial com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E acho que em 73% dos objetivos a IA era positiva, né? Era bem positivo. Só que para 38% deles ela era muito ruim, se não me engano. Agora não sei se é 38, mas para 3 específico, que é a redução da pobreza, educação de qualidade, acho que trabalho, alguma coisa assim. Ela tem o potencial de ser muito ruim. Mas isso era da lei de 2020. Então, a gente tem que estar constantemente lembrando que acho que, acima de qualquer coisa, a gente tem que ser humano, sabe? A gente não pode esquecer da nossa humanidade. Olha, essa sua fala foi quase um spoiler da minha próxima pergunta, que é a nossa última pergunta. Que é num mundo onde as máquinas são capazes de fazer praticamente tudo melhor do que nós,
O que é que nos torna verdadeiramente humanos? Nessa exposição, o diálogo era esse. O diálogo é, se ela pode criar um texto para você, criar um roteiro, compor uma música, fazer um áudio, né, clonar a sua voz, cantar, gerar uma imagem, gerar um vídeo, criar um site, uma apresentação, fazer um planejamento, o que sobra pra gente? Assim, sinceramente, eu não quero IA para trabalhar mais, cara. Eu quero IA para trabalhar menos. Eu quero ter mais tempo com minha filha. Eu quero ter mais tempo com minha família. Eu quero IA para me servir e não para servir a ela. Mas a gente está vivendo um momento onde a gente tem servido cada vez mais, né, os nossos celulares, as nossas redes sociais. A gente virou produto. Eu acho que é um resgate à humanidade, é um resgate à presença, né? Por mais que você possa ter, você não tem um contexto social, você não vai ter o contexto sensorial. Assim, a IA não tem isso. A gente tem que preservar principalmente aquilo que não está nas grandes massas de dados já existentes. A gente tem que valorizar, inclusive, o local, sabe? Tipo, a gente tem que valorizar... Quando você pede lá, por exemplo, eu que trabalhei com os Kuikuro, quando você pede para alguém, qualquer plataforma, gerar uma imagem de um ritual Kuikuro ou de uma pintura Kuikuro, ele não vai. Se você pedir para criar um Joãozinho da Goméia, ele não vai saber. Porque isso não não está maximizado, né? Isso não está potente, latente. Tá? Então, a gente tem uma grande oportunidade, principalmente em nicho, pensamento de nicho, de criar representatividades que antes não existiam, sabe? Tanto das culturas originárias brasileiras, quanto das religiões de matriz africana, dentro das culturas locais. Isso não está no ChatGPT. Pode até estar em algum pedaço, resquício, etc., mas ele não está na sua essência. Então, que as apresentações, as planilhas, os relatórios, eles sejam feitos pelas IAs, sim, porque eu quero mais tempo, seja para fazer arte, seja para cozinhar, seja para me tornar mais humano, seja para criar, né? Eu adoro resolver problemas, que seria isso, assim, quero novos problemas para resolver. Clélio, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui do podcast. Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho. Todo projeto que eu faço, eu tento puxar o Clélio para participar junto comigo. Principalmente com inteligência artificial. É um prazer receber você aqui para mostrar para todo mundo um pouco da tua visão, que eu acho que é inspiradora. Mostrar também para todo mundo as potências dessa tecnologia, como ela pode ser usada a serviço da gente. Que, aqui pegando um gancho nessa tua fala final. É sobre isso. É sobre preparar as gerações para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, que a gente consiga ter criado um colchão bem confortável de humanidade. Lembrando, né? Justiça social, ética, pensamento crítico, acho que são os pilares, né, dessa nova leva de profissões e trabalhos, né? A gente não pode dissociar nunca, né, desse mundo capitalista que a gente vive. Mais engenharia, sim, mas mais justiça social, mais ética, mais direitos. Acho que isso faz a gente, sei lá, acreditar mais ainda nesse futuro. E aproveitar para fazer nossos agradecimentos especiais, né? Vou pedir você, Mal, que está aí com a água do coco do lado, a inteligência da natureza, para você agradecer. O Zé do Coco, que é Inteligência Natural, nosso parceiro que está sempre com a gente aqui. Agradecer também toda a equipe do Estúdio 1338, que deixa a gente assim lindo, em quadro, conectados com Clélio no Rio de Janeiro. Agradecimento especial ao Diego Notar Nicola e à Camila Guiar. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, segue o canal, dá aquele joinha e até o próximo episódio. Este episódio do IAQ Podcast foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula, produzido pelo Estúdio 1338, com roteiro criado por Andréa Mello em colaboração com ChatGPT e Claude. Locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.